Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é o nosso giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores, mundo dos investimentos. A ideia aqui é mostrar que a gente precisa ser seletivo, precisamos separar o joio do trigo, entender que o tempo é um recurso insubstituível, então precisamos administrar ele com sabedoria. Ele passou, não volta mais, então vamos usar o tempo com máxima sabedoria para que a gente possa sempre usá-lo de forma muito produtiva. E assim, precisamos observar o noticiário, seja ele nas mídias tradicionais, na internet, nas redes sociais, sempre com muito cuidado, com muito senso crítico, separando o joio do trigo, separando o que é ruído do que pode realmente fazer algum efeito, trazer alguma relevância à construção das nossas estratégias de investimento. O Café com Ações foi criado exatamente com esta finalidade. Muito bem, vamos falar sobre o que é que me chamou a atenção no dia de hoje, segunda-feira, né? Vamos começar com a alta da Oi. A Oi está nesse momento, são 15 horas e 20 minutos, ela está com uma alta de 8%. Alguma coisa da semana passada para cá que justifique esse comportamento de preço? A priori não, do ponto de vista de noticiário não. Se a gente for analisar o gráfico, a gente vai ver que no dia 16 de agosto ela fez um fundo em R$ 1,01 e no dia 18 de agosto ela voltou a fazer um fundo nessa mesma faixa de R$ 1,01, o que nos configuraria um fundo duplo. Olhando o gráfico, isso significa um movimento de reversão, né? Um movimento que potencializa as chances de uma retomada de alta. Essa é a leitura gráfica de uma forma muito simplória, né? Isso pode ser um componente a nos dar uma informação, né? Eu uso o gráfico como um reforço aos fundamentos, às análises que eu faço. Eu não sou um analista de gráfico, sou uma pessoa que analisa fundamentos da empresa. Mas utilizo sim o gráfico como uma ferramenta de apoio. E acredito que aqui possamos ter uma sinalização de reversão do processo de queda. Vamos acompanhar os próximos dias, mas pelo menos inicialmente a leitura que eu estou fazendo olhando o gráfico, né? Apenas isso que eu queria chamar a atenção no início deste vídeo. Além disso, uma notícia importante que eu queria compartilhar com vocês, fala sobre a questão da cibersegurança, o ataque hacker a lojas Renner, gerou pânico em algumas empresas. O presidente da empresa chamada Psafe, Marco de Mello, ele disse que as empresas ainda não se deram conta dos prejuízos a que podem estar expostas, né? O caso da Renner criou um certo pânico, disse ele, que recebeu ligação de diversos empresários com medo de serem a próxima vítima. E ele disse que indagou a muitos, mas por que o pânico só agora? A ficha já deveria ter caído há muito tempo, né? Então, alguns trechos da entrevista dele, que saiu no Estadão no fim de semana, eu queria repercutir aqui. Ele disse o seguinte: a obrigação de um criminoso é de cometer o crime, é para isso que ele existe, o criminoso. Então, esse tipo de ataque, né, cybercrime, provavelmente este ano vai gerar algo em torno de 20 bilhões de dólares de receita. Virou uma indústria isso, pessoas altamente profissionalizadas estão operando desta forma e utilizando sempre o recurso de buscar resgate via criptoativos. Isso está na mira do FBI, isso está na mira do governo americano. Em breve estaremos vendo regulamentação de criptoativos no mundo inteiro. Esse assunto está dentro do Banco Central Europeu tramitando, está no G7 tramitando, vai tramitar no G20 e quando sair provavelmente será uma ação orquestrada envolvendo as grandes economias mundiais. O que vai ser feito? Não faço a menor ideia, não tenho acompanhado no tocante específico deste assunto, apenas vendo alguns sinais que me fazem interpretar, que me fazem entender que algo será feito. Não existe essa coisa de achar que o mundo é uma anarquia e que você vive um mundo utópico paralelo ao mundo real. O mundo
utópico só existe enquanto o mundo real não resolver colocar o dedo no suspiro. No dia que os governos e bancos centrais resolverem acabar com uma festa, eles acabam em 24 horas. Simples assim. É muito fácil eles fazerem isso. Ah, como? Na hora vocês vão ver. Agora que é muito fácil, isso eu lhe garanto. A única solução para as empresas, voltando aqui à matéria, né? A única solução para as empresas é a prevenção. O empresário brasileiro ainda pensa que esse tipo de problema só acontece com multinacionais, mas a história está mostrando que todos são alvo. Isso foi o que a Lojas Renner nos ensina. Já tivemos também a JBS e já tivemos o Grupo Fleury, algumas grandes empresas que foram vítimas de ataque de cybercriminosos, né? Ele disse também, os empresários aqui no Brasil, alguns me ligaram em pânico depois desse último ataque da Renner. A proteção não é apenas por antivírus, a gente precisa trabalhar com defesas mais inteligentes, criando camadas de segurança. Os ataques podem ser nos servidores, mas 90% dos ataques começam com uma máquina vulnerável. E aí vem a questão do trabalho remoto, aí está a máquina vulnerável. Todo mundo trabalhando fora do ambiente corporativo, fora do ambiente protegido. Então se cria janelas de oportunidade para os criminosos. E aí por isso essa proliferação de cyberataques nesses últimos meses, né, considerando da pandemia para cá. Isso virou uma febre no mundo inteiro. Aqui no Brasil também não é diferente. O Brasil lidera o número de ataques na América Latina, né? Então eles têm utilizado a inteligência artificial e é preciso utilizar inteligência artificial. Nós temos que imaginar que o hacker não é mais aquela pessoa como espinha no rosto, um nerd, né? Hoje existe uma indústria de criminosos e que estão utilizando inteligência artificial para tomar o controle das empresas e sequestram tudo por meio de tecnologia. Esses são criminosos muito sofisticados que investiram muito nos últimos meses e a defesa da empresa não tem nada de sofisticada. Na verdade, as empresas não se prepararam para esse novo momento, né? Então, ele continua dizendo, a empresa não tem muito o que fazer depois que o ataque já se instaurou. As opções são pagar o resgate, que acontece na maioria das vezes, ou ter um backup de todo o servidor. Dependendo da empresa, restaurar os dados pode ser até mais caro do que pagar o resgate. Mas ainda tem um outro agravante, às vezes pagar o resgate não significa a garantia de ter a liberação do seu sistema. Muitas vezes isso é uma aposta de risco e as pessoas pagam e acabam continuando no prejuízo sem ter a integridade dos seus dados reestabelecidas. Ele disse também que os hackers evoluíram 10 anos em 10 meses, perceberam que era uma grande oportunidade de tornar mais lucrativo esse negócio que eles desenvolveram e tudo conspira a favor, ninguém está sendo preso, ninguém é perseguido, dificuldade de serem rastreados, não pagam impostos e tudo feito por meio de criptoativos. Esse é o mundo atual e esse é o problema a ser enfrentado. O FBI tem batido na porta do governo americano, do Congresso Nacional, dizendo que isso consiste numa grave ameaça mais perigosa do que o terrorismo internacional. Por isso eu acredito que o nível de resposta será alto em algum momento, num ponto futuro aí pela frente. Continuemos acompanhando, né? Mas o importante é assim, voltando a essa questão da Renner e de uma realidade de insegurança por parte das empresas. Tudo isso abre um caminho muito interessante para as empresas que trabalham prestando consultoria, desenvolvendo produtos e serviços de segurança para o ambiente digital. É neste segmento que a Oi Soluções está. A Oi Soluções se manifesta exatamente neste segmento. Então, é estar no lugar certo na hora certa. Essa é uma estratégia muito lúcida e muito bem sucedida que o Rodrigo Abreu, CEO da Oi, tomou. Obviamente, ele quando pensou a Oi ter esse braço de tecnologia, ele ainda não tinha essa ideia do potencial de uma pandemia em março do ano passado, mas por outro lado, é um posicionamento na hora certa, né? De você estar no lugar certo na hora certa. Isso pode render muito proveito para a Oi. Bom, além disso, o que eu gostaria de destacar? Saiu uma notícia
sobre o Rio Grande, os estados do Sul, na verdade, né? Que a Oi consolidou agora um investimento de 638 milhões em fibra ótica no sul do Brasil, aí envolvendo Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, esse é um investimento que acelera o seu crescimento na região sul do país. Hoje a Oi já tem a liderança nos estados de Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, ampliou a sua presença, ampliou o seu número de clientes. Em Santa Catarina, por exemplo, foi de 40% o crescimento, no Paraná 36%, no Rio Grande do Sul 30% a mais de clientes em cada um desses estados, né? E no mercado corporativo, a Oi Soluções também está crescendo em torno aí de 3% em Santa Catarina, 2% no Paraná. São alguns dados relacionados aí a esses últimos 3 meses de 2021, né? Isso significa aquilo que a gente vem sempre dizendo, a gente tem que olhar a empresa, porque a empresa continua acelerando, a empresa continua crescendo, e isso é o que faz diferença, e não a gente ficar perdendo tempo olhando a cotação da ação de uma empresa que tem recuperação judicial, ou seja, cujo ativo é muito baixo, o valor, o valor não, o preço, está na bacia das almas, facilmente manipulável e que oscila, né, que é represado na bacia das almas exatamente por essas pessoas que têm interesse em ficar ganhando com sobe e desce da ação, alguns centavos para cima, alguns centavos para baixo, e aí já ganham uma boa grana com isso. Imagine quem forçou a queda, porque essa queda foi forçada, né, de 1,60 para R$1, e agora de repente está entrando, comprando novamente o papel e vai ver ela subir até 1,80, R$2, já é uma boa grana que ganha, né? Então essa é a dinâmica de quem está operando a Oi nesse momento. Acredito que nessa última queda, provavelmente 30% das pessoas físicas abandonaram o papel porque não aguentaram, né, a pressão psicológica dessa última desvalorização da ação. Muita gente realizou o prejuízo. Eu sei que tem grupos aí de WhatsApp onde 20% das pessoas deixaram os grupos, 25%, até 30%. Ou seja, se deixaram os grupos é porque venderam as ações, obviamente, né? Então é um pouco o que eu tenho de feedback aí, consultando o mercado, garimpando informações, porque o trabalho do investidor é esse, é garimpar informações. Bom, esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.